Vamos lá, Salmo 90:12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? A gente geralmente fala desse texto no fim do ano, né? Não sei se vocês lembram aí. Porque quando a gente está passando, né, de um ano para o outro, né, a gente está passando de um ano cheio de dificuldades, cheio de dureza, um ano que nós vivemos, né? Ou seja, um ano normal, um ano que nós vivemos. Nesse ano que nós vivemos, ele tem muita coisa. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem ganhos, tem perdas. Tem dias que a gente ficou doente, tem dias que a gente recebeu uma bênção, tem... A gente descobre que o ano não é perfeito, né? Quando a gente vive ele, né? Então a gente sempre fala isso por quê? Porque como a gente vive por um evangelho que é vivo, por uma palavra que é verdadeira para a nossa vida, ela precisa se encaixar na nossa vida. Ela precisa abraçar a nossa vida. Então não tem como a gente falar que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo certinho, que não vai ter nada de errado. Não tem como. Vão ter tropeços, vão ter acontecimentos, vão ter um monte de coisa nesse meio do caminho. E a gente sempre tenta falar isso por quê? Porque apesar disso tudo, nós sabemos quem é o nosso Deus. Apesar disso tudo, nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos a quem seguimos, ao que nós seguimos. Então, nós sempre usamos esse texto no começo do ano. Esses dias eu estava pensando... Quem imaginaria que 2020 estaria desse jeito no começo do ano, né? Quando você falou lá, feliz 2020. Quem imaginou que nós já estaria perdendo 4 meses de 2020, né? Já praticamente, por causa de uma pandemia, por exemplo. E a gente não imagina essas coisas, porque a gente sempre busca o melhor. Isso não é errado, né? A gente tem que buscar o melhor. Mas o que o Evangelho faz para nós é nos preparar para a vida. É preparar a gente para os dias da nossa vida. E aí vem o Salmo que ensina-nos a contar os nossos dias, né? De uma forma que eu tenha um coração sábio, de que meu coração se encha de sabedoria, que meu coração melhore, de forma que eu seja melhor cada dia. Por quê? Porque eu preciso aprender a contar os meus dias, porque os meus dias não são sempre bons. Eles não são sempre perfeitos. Eu falo, feliz ano novo, e aí de repente vem a pandemia, rouba metade do ano já, metade do ano que eu tô dentro de casa, não saí. E tira o meu emprego. A pandemia desestabilizou tudo, quebrou tudo, e tem gente perdendo emprego, eu perdi emprego. Aconteceu um monte de coisas. Eu tenho menos dinheiro do que eu tinha, tive que fechar a minha empresa, tive que mudar os meus planos. A gente fica imaginando, né? O que eu faço com a campanha de 12 semanas de jejum por um ano de vitória? Eu vou reclamar. Brincando, mas na nossa cabeça faz a gente pensar numa coisa séria. Em como esses acontecimentos, como eles podem mudar a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas, de enxergar a nossa vida, né? De enxergar as coisas que acontecem na vida, como é uma oportunidade para a gente mudar também, né? É uma oportunidade para a gente fazer mudanças na nossa vida, para a gente transformar algumas situações da nossa vida. O pessoal falou assim, nossa, depois dessa pandemia, muitas coisas vão mudar. Depois disso tudo, muitas coisas vão mudar, né? Depois que a gente voltar ao normal, muitas coisas vão mudar, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. E realmente seria necessário, extremamente necessário que a gente mudasse. Né? Porque esses tempos que a gente está em casa, e para quem consegue observar, né? Para quem consegue observar, para quem tem a sensibilidade, lembra semana passada nós falamos da sensibilidade de conseguir enxergar, de conseguir ver o que está acontecendo, a gente falava assim, a gente precisava de mudança mesmo, a gente precisa de mudanças. A gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, a gente precisa mudar hábitos, a gente precisa mudar pensamentos, a gente precisa melhorar com pessoas, a gente precisa mudar algumas coisas da nossa vida, não, algumas não, muitas coisas da nossa vida. Quando a gente fala sobre isso, de mudanças, a gente fica esperando, né, que o mundo melhore, mas muitos acontecimentos, muitas coisas já aconteceram no mundo em que ele deveria ter mudado para melhor. Ele mudou para pior. E ele não melhorou, ele piorou. E o salmo que nós lemos, ele vem numa direção. Ele fala, ensina-nos, Senhor, contar os meus dias de forma que tenha um coração sábio. Ou seja, ele não coloca a obrigação de mudança nos outros, no mundo. Não coloca a obrigação de mudança nas outras pessoas. Porque no final o mundo, como a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele já morreu no maligno.
Ele é um poço de egoísmo, ele é um lugar de iniquidade, ele é um lugar de pecado, ele é um lugar de interesses que a gente não conhece, ele é um lugar de maldade, ele é um lugar de crueldade. Então, a gente precisa aprender a viver nisso tudo para a gente suportar. A gente precisa de coração sábio para a gente sobreviver nisso tudo. A gente precisa de coração sábio para a gente respirar no meio disso tudo. Para a gente não se perder nesse negócio todo. Então ensina-me a contar os meus dias para começar a entender essas coisas. Então me ensina que a mudança tem que partir em mim. Eu não posso esperar mudanças significativas no mundo. Eles vão ter algumas mudanças, né? Já teve algumas mudanças. Já tem mudanças e vão ter mudanças até que tenha uma vacina, por exemplo. E se a gente for pensar, a gente precisa começar a analisar que tem coisas que vão mudar. Eu não posso mais ir num lugar sabendo que lá tem 1000 pessoas. É loucura. Lembra a semana passada que nós falamos? Vamos parar para pensar o que é certo e o que não é. Independente do que fala ou do que não fala, a gente é inteligente. Deus deu inteligência para nós, Deus deu capacidade para a gente. Vamos pensar o que é certo e não é. Vamos para um lugar que tem 12.000 pessoas. É loucura. Então, alguns lugares que eu ia não vai dar para ir mais durante esse tempo. Algumas coisas que eu fazia não dá mais para fazer. Então já teve algumas mudanças, mas a gente está falando de mudanças significativas, porque a gente olha para o mundo e fala o seguinte: será que agora as coisas vão mudar de verdade? Será que vão melhorar? Porque a gente sempre quer melhoras, né? Quando a gente fala feliz ano novo, a gente quer um ano novo de verdade, né? A gente quer melhora. A gente quer um bom emprego, a gente quer um bom salário, a gente quer dignidade, a gente quer saúde. A gente quer que Deus nos abençoe e que coisas boas aconteçam no nosso ano. Vão acontecer coisas boas mesmo? Será que vão ter mudanças boas depois disso? E a gente diz, não, a partir do sistema do mundo não vão ter mudanças boas, porque as mudanças que tem não são significativas. As mudanças que o mundo oferece, elas não são significativas. Será que vai ter uma mudança que vai diminuir a pobreza no mundo? E a gente pensa assim, será que é, Jesus? Aí Jesus fala assim, lembra que eu falei lá? Sempre tereis necessitados com vocês. E Jesus não estava jogando uma maldição, uma praga. Ele estava falando o seguinte, nós somos regidos por um sistema que precisa que tenha necessitados para ter abastados. Precisa que tenha alguém sofrendo para ter outro rindo. É igual a música do Tim Maia, né? É que na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto outro ri. Então tem que ter um se lascando de trabalhar, suando para outro estar faturando. Porque esse é o sistema do mundo, é o sistema maligno, é o sistema que a palavra fala assim, ele jaz no maligno, ele morreu o amor, morreu a igualdade. Sempre vão ter necessitados com a gente, porque esse é o sistema do mundo. Por isso que fala assim, me ensina a contar os meus dias de forma que eu tenha um coração sábio. Me ensina a contar os meus dias de forma que eu comece a entender as coisas, de que eu tenha sabedoria e comece a mudar a minha vida e mudar as coisas a partir de mim. O que pode mudar a partir de mim? Porque às vezes eu espero mudanças significativas do mundo. Eu espero que o mundo vai melhorar o meu trabalho, eu espero que o mundo vai melhorar o meu salário, eu espero que o mundo vai melhorar a minha condição de vida, eu espero que o mundo vai melhorar as minhas expectativas, que o mundo vai atender a todas elas, que o mundo vai facilitar as coisas para eu atingir os meus sonhos, minhas metas, para eu fazer as minhas coisas. Não vai. O mundo não tem mudanças significativas porque para esse sistema funcionar ele precisa das desigualdades que estão aí. Está escancarado que a gente precisa de mudanças, né? Vamos pegar o nosso país, por exemplo. O mundo inteiro está escancarado que precisa de mudança, mas no nosso país, por exemplo, a gente precisou de auxílio. Nós temos quase 20 milhões de desempregados. O auxílio demorou quase 40 dias para poder chegar, né? Por quê? Porque nós não sabemos o quanto de pessoas necessitadas nós temos no nosso país. Não importa. Não importa. Aí nós falamos assim, nós somos melhor do que antigamente? Somos melhor do que antigamente? Não, nós somos piores. A gente não sabe quem precisa. Aí foi um lá que não precisa e pegou. A outra lá que esses dias vai passar a lua de mel, onde é? Nas Bahamas, não sei onde que é. Tava rindo porque ela recebeu R$ 600. O pessoal pôs o... Gente, só que alguém morreu de fome, precisando, que não sabe nem por que aconteceu alguma coisa. Então, você vê como é que é? Isso escancara coisas que a gente fala assim, precisa de mudança. A gente precisa saber quem são os necessitados. Não dá pra saber. Não dá pra saber ainda, porque mesmo já tendo isso tudo, ainda tem gente recebendo que não deveria, tem gente que precisava e não tá recebendo.
Essas coisas acontecendo. Isso é só um ponto. Isso é só um ponto. Saúde. Se eu pegar uma doença hoje, se eu pegar a doença hoje e precisar de um respirador, eu tenho? Não tenho. Se eu precisar de 3 elétrodos no dia, eu tenho? Enquanto eu estou fazendo meu tratamento, eu tenho direito? Não tenho. Eu estou esperando há 1 ano já o meu. É elétrica, chega lá, você deita lá na cama com os negocinhos assim, e aí faz. Eu fiz um porque eu fui pro pronto-socorro, né? Então tá de boa. Mas o que eu tava esperando é rapidinho. É menos de 10 minutos você faz. Só que não tem. Sai o papelzinho lá, você leva pro médico, acabou. É pronto, resolvido. Mas não tem. É 1 ano e pouco. Aí tem como fazer 3 ao dia pra ver se o seu remédio tá dando certo, se o tratamento tá dando certo, se não tá afetando seu coração? Não tem como fazer. Não tem, todo mundo não tem. Então quer dizer, alguém vai morrer por essa desigualdade. Então a gente precisa pensar o seguinte, a gente muitas vezes está esperando, ou está contando, ou está mantendo nossas esperanças em algumas mudanças que não vão vir. O mundo precisava de mudanças significativas, não essas mudanças meia boca. Ele precisa de mudanças significativas. E ele não vai oferecer isso para nós. Vocês vão saber que ele não vai oferecer isso para nós. Ele não vai dar isso para nós, porque esse sistema maligno, ele se sustenta com isso, com essa situação. Então ele precisa que tudo isso esteja acontecendo para alguém rir, para alguém se sentir bem, para alguém se sentir... Ah, mas por que você está falando isso? Para a gente ficar desesperançado, triste, desistente? Não. É para a gente olhar para a direção certa. O mundo precisa de mudanças, mas onde essas mudanças vão acontecer? A partir de mim, a partir de você. Você precisa começar a melhorar hoje. A partir do que eu estou vendo. Na semana passada a gente falou sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu consigo enxergar, consigo julgar o que é certo. A partir do que eu estou vendo aqui, que mudanças eu posso começar a partir de hoje? Eu tenho sabedoria suficiente, conhecimento para essas mudanças? Vai de mudança, a gente pensa, preciso mudar de pobre para rico. Não, preciso mudar às vezes meu pensamento, minha ideia sobre alguns assuntos. Minha ideia sobre o que está acontecendo ao meu redor. E aí vem o salmo que nós lemos hoje e fala o seguinte: ensina-nos, ensina a gente aqui, Senhor, a contar os nossos dias de tal forma, de tal maneira, que a gente tenha coração sábio. Me ensina a contar os meus dias, me ensina a contar, não é contar 1 dia, 2 dias, 90 dias nessa quarentena, 100 dias nessa quarentena. Não. É contar cada dia como esse dia seja vivo. A contar cada dia como se ele fosse importante. A contar cada dia como uma oportunidade de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Ou seja, de não deixar escapar aquele dia, de não deixar escapar aquela chance, de não deixar escapar aquele momento. Te ensina no Senhor a contar os meus dias, de forma que eu tenha um coração sábio e consiga ter o meu olho aguçado, meu espírito aguçado para enxergar essas coisas. Para enxergar as coisas quando elas acontecem, para enxergar as situações quando elas precisam acontecer, para enxergar a mudança quando eu preciso mudar, para enxergar a oportunidade de mudança, para me tornar uma pessoa melhor para o meu irmão, para o mundo, para a minha família, onde eu estou. Ensina-me a contar os meus dias de forma que eu tenha um coração sábio, porque eu não sei, e eu preciso de um coração sábio, porque eu não estou vivendo num mundo onde tudo é perfeito. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer as coisas certas, eu preciso fazer a minha parte para diminuir isso, eu preciso acolher o meu irmão, eu preciso ajudar o meu irmão. Só que ao contrário disso tudo, vem o mundo que não deixa, como se puxasse a gente para trás. Então eu preciso de um coração sábio para não surtar nessa loucura toda, para não surtar nesse negócio todo, para não ficar maluco. Para ser alguma coisa aqui tem que ser corrupto. Então vamos também, voltando ao começo do ano, ano novo, tudo de bom. A gente não imagina que naquele ano o que pode acontecer com a gente, porque a gente sempre está projetando coisas boas. Isso não é errado, mas o quanto a gente está preparado para encontrar os obstáculos de mais um ano, porque a vida real traz obstáculos. A gente está trabalhando para coisas boas, a gente está trabalhando para coisas certas, a gente está trabalhando para... A gente sempre busca as coisas boas, às vezes nós buscamos as coisas boas da nossa forma errada. Mas quanto a gente está preparado para se deparar com os obstáculos disso tudo? Quanto a gente está preparado para encontrar com as adversidades da vida? Sem desistir, sem surtar, sem perder a fé. Sem perder a fé em Deus, sem perder a fé nos outros também, porque tem gente que não confia mais em nada. A pessoa se tornou alguém totalmente desconfiado com tudo, até com a sombra dele.
Nós precisamos que Deus nos ajude para a gente ter essa sabedoria para enxergar os nossos dias não como mais um dia, mais um dia, mais um dia. Porque a gente vive como se fosse mais um dia. Ah, mais uma segunda, mais uma terça, mais uma quarta, mais um... Não, mais um dia. Mais um dia para ser melhor, mais um dia para fazer alguma coisa, mais um dia para ser relevante para o reino de Deus. Mais um dia para ser relevante com o evangelho na mão, o evangelho no coração. Mais um dia para fazer alguma coisa, para marcar, para transformar a minha vida, para transformar a vida do meu irmão. Nós precisamos de mudança. Porque eu falei no começo da brincadeira do cara lá, né? Poxa, o que eu faço com as minhas 12 semanas de jejum? Quase 3 meses de jejum, janeiro, fevereiro, março. Aí quando acabou o jejum, começa a pandemia. Pronto, receba. Não contra Deus, né? Não entregou o que prometeu. Então a gente joga nas costas de Deus todos os nossos problemas. E não é que as costas dele não aguentam. Mas a gente ficou acostumado a jogar toda a culpa, todo o peso nas costas de Deus. Quando essas coisas acontecem, elas começam a mostrar pra gente que precisa mudar o discurso. Precisa mudar. Não tem mais como sustentar alguns discursos da igreja, da religião depois disso que aconteceu. Não tem mais como. Porque eles não era o que o evangelho dizia. Nunca foi o que o evangelho dizia. Não dá mais. Como que dá pra dizer, olha, Deus guarda minha família e nada vai acontecer na minha casa. Mas a pessoa na minha casa lá pegou o coronavírus. Ah, mas crê no Senhor e será salvo tu e sua casa. Salvo de quê? Você entendeu que é salvo de quê? Você entende? Salvo do quê? Salvo de todas as notícias ruins e todos os acontecimentos. A gente pensa... Então, a gente, muitas vezes, a religião, a pregação, coloca a gente dentro de uma... Quer colocar a gente dentro de uma bolha e dizer assim, você está dentro de uma bolha de proteção e nada de mal vai acontecer com você. Vai acontecer sim. Porque nós estamos expostos às mesmas dores, às mesmas coisas. Então, ele não isenta a gente porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Então, o que sobra para nós? O que eu vou fazer então? Ah, desiste então. O que Deus quer trazer para nós hoje é sabedoria para conseguir levar esse barco, para conseguir levar a nossa vida. Sabedoria para poder continuar. Sabedoria para identificar o que precisa ser mudado. Precisa ser mudado a minha relação com Deus. Precisa ser mudado o meu entendimento com Deus. Precisa ser mudado a maneira com que eu trato a minha fé, a minha espiritualidade. Precisa ser mudado essas coisas agora, a partir de hoje. E aí eu posso ficar doente? Posso. Mas ele me ensinou a contar os meus dias de forma que eu tenha adquirido sabedoria e de que eu vou conseguir atravessar essa situação da melhor forma possível e dentro da vontade de Deus, sem me frustrar, me perder. De que eu vou conseguir administrar os problemas da minha vida, as perdas da minha vida. Entende que a gente tem perdas na vida? A gente tem perdas. A gente não pode falar que só tem ganho. Só tem ganho, viu? Vem para Jesus e só tem ganho. E é o que acontece? Quando as perdas vêm, as pessoas ficam frustradas, elas vão embora e amaldiçoam a Deus. É Deus que fica com a culpa. Elas ficam mudando de igreja. Vamos para aquela ali que Deus ali sim. Deus ali no outro sim. Deus ali na outra sim. Que não deu certo. Precisa amadurecer nossa relação com Deus em Jesus. A partir de Jesus. Para a gente conseguir entender os nossos dias. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Você precisa entender agora vindo para a nossa vida, para nós. O que precisa mudar em mim? Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina a enxergar, olhar para o meu dia, olhar para a minha vida. Quando eu falo meus dias, olhar para a minha vida, de forma que eu tenha sabedoria para administrar os problemas da minha vida, para administrar as perdas da minha vida. Porque eu tenho perdas. E quando eu tiver perda, o que eu vou fazer? Eu vou amaldiçoar todo mundo, o mundo? Não, eu vou chorar a minha perda. Filho de Deus também entra em luto? Também. Filho de Deus também fica em luto? Fica. Jesus ficou em luto lá. Mataram o amigo dele. Cortaram a cabeça do João Batista. O Lázaro morreu. Fica em luto. Ele chora, chora. Aí o que Jesus fala? Ah, também não quero mais não. Eu sou Deus e não posso fazer nada. Eu não quero mais não. Estou igual esse pessoal aí, igualzinho todo mundo aí. Não adianta nada. Que vantagem tem eu? Que vantagem levo? Não. Jesus viveu o luto. Jesus chorou o choro. Jesus sentiu a dor. Então o que acontece? A gente passa por perdas, a gente passa por luto, a gente passa por acontecimentos ruins, por surpresa, a gente é surpreendido, né? Tá lá tudo bem, de repente a gente é surpreendido com uma situação. E aquilo vira um choque para nós. Então o que Deus quer falar hoje para nós é que os dias normais da gente não são dias perfeitos. E que a gente precisa que o Senhor nos ajude a contar cada um deles, de forma que a gente tenha um coração sábio para poder atravessar cada um deles. Nós não vamos ficar nervosos? Vamos ficar nervosos, mas com esse coração sábio eu vou saber controlar isso tudo e resolver as coisas da melhor situação, da melhor forma.
Eu vou ficar bravo? Vou ficar muito bravo, mas a partir disso tudo eu vou conseguir me manter no eixo, sem surtar. Eu vou acordar alguns dias sem esperança? Vou. Mas a partir desse coração sábio, de um coração ligado com o Espírito Santo de Deus, eu vou me encher de esperança e falar assim, não pode. Vambora, vamos levantar, se anima. Eu vou ter dúvidas às vezes? Vou ter dúvidas às vezes. Eu vou ter perdas. Eu vou ter dias de choro? Vou ter dias de choro. Mas que eles sejam só dias de choro e não sejam dias de... Sabe aquela pessoa que já passou o tempo de chorar? Já passou o tempo de chorar. Não para de chorar. Não para nunca. Nunca para de chorar. Porque virou um chorador profissional. Não dá para viver. Não consegue mais viver sem chorar. Tá acontecendo um montão de coisa, mas os olhos não estão abertos, não tá conseguindo ver. Ah, mas está muito difícil a situação, o mundo tá parado, não dá para mudar, não dá para fazer. Quais são as mudanças que você está fazendo na sua vida agora? Quais são as mudanças que você já identificou na sua vida agora? Quais são as mudanças que você quer identificar na sua vida agora? Quais são as mudanças que nós precisamos para a nossa vida? Que a gente faça um compromisso com a gente mesmo. Eu preciso mudar, mas eu não quero mudar na força do meu braço, sabe? Quero mudar na loucura. Me ajuda a contar os meus dias de forma que eu tenha um coração sábio. Me ajuda a tomar as decisões certas. Me ajuda a enxergar as coisas. Me ajuda a olhar para a direção certa. Me ajuda a entender as coisas que eu não entendo. De forma que eu tenha sabedoria para levar os meus dias, enfrentar todos os problemas, enfrentar todas as dificuldades que vão vir. Enxergar os caminhos certos, enxergar as coisas boas, porque a gente às vezes não sabe enxergar as coisas boas. Tá acontecendo coisa boa e a gente tá lá reclamando. Tá acontecendo coisa boa e a gente não tá vendo, tá olhando para coisa ruim. Me ensina, Senhor. Porque eu preciso. Porque eu não posso esperar mudanças significativas do mundo. Eu não posso esperar que as pessoas mudem para mim. Eu preciso mudar e não sei como. Admitir, não sei como. Preciso do Senhor, que o Senhor me ajude a contar os meus dias. Preciso do Senhor, que o Senhor me ajude a atravessar esses dias. Amém? Quero que você feche seus olhos, a gente vai orar.